Vamos lá? A filosofia clássica ela é dividida em 3 períodos. Então aqui no nosso quadro aqui. Quais são esses 3 períodos? O primeiro período que a gente chama de período cosmológico. O segundo período que a gente chama de período antropológico. E o último período que a gente chama de período helenístico. Vamos lá. Esses períodos também eles podem ser chamados em relação ao maior filósofo grego da história, que é Sócrates. Então, o período que a gente chama de cosmológico também pode ser chamado de pré-socrático, ou seja, antes de Sócrates. O período antropológico é o período também chamado de socrático, que é o período de Sócrates. E o período helenista é o período pós-socrático, período após Sócrates. Então a gente pode chamar esses períodos através do modelo de pensamento deles, cosmológico, antropológico e helenístico, ou também utilizando Sócrates, pré-socrático, socrático e pós-socrático. Até aí tranquilo, gente? Vamos lá. Uma coisa que é importante também a gente perceber é que esses períodos aí, eles são marcados pela política grega. A política grega, ela também influencia esses períodos. Então vamos entender isso aí. No período pré-socrático ou no período cosmológico, você tem a monarquia. É o período de ascensão da monarquia dentro da Grécia. Ela está crescendo, está com colônias. Então os pensadores eles têm os problemas e os pensamentos gregos levam os pensadores a pensarem de uma maneira. Isso aí é isso vai do século VII até o século V. No século V, a Grécia ela vira uma democracia. Ela vira uma democracia, mudou o sistema político, muda-se também a estrutura da sociedade, os problemas e as questões da sociedade, muda também a filosofia. A filosofia agora é antropológica, no período de Sócrates, ela vai mudar a sua visão. E do 5 ela vai até o 3. No 3, a invasão do Império Macedônico. O Império Macedônico vem, acaba com tudo, domina tudo, e agora os filósofos vão partir para uma outra discussão. Muda-se agora a problemática e discussão da filosofia grega. Ela vai ter uma outra visão agora, vai seguir um outro caminho. Então, tranquilo até aí, gente? Deu para a gente perceber? O período que a gente chama de filosofia clássica, dividido em 3 períodos. E a gente pode dar nome em relação à maneira de pensar, que é cosmológico, antropológico e helenístico. A gente pode usar Sócrates, pré-socrático, socrático e pós-socrático. E a relação política. Você tem aí a monarquia, aí você vai ter a democracia e depois você tem o Império Macedônico, a dominação do Império Macedônico. Importante gravar essa estrutura aí. Olha aí, ó, a primeira estrutura a gente vai estar estudando agora no segundo bimestre, que é esse período que a gente chama de pré-socrático, é a matéria do nosso segundo bimestre. No terceiro bimestre, a gente vai estar vendo aí o período socrático e no quarto bimestre, o período helenístico ou pós-socrático. Tranquilo até aí? Talvez você já percebeu aí essa estrutura, que esse ano a gente vai estar vendo toda a filosofia clássica. Vamos partir agora para a gente analisar o que a gente chama de período pré-socrático ou período cosmológico. Fomos até aí, gente? Foi, partiu. Vamos lá, gente. Olha só, antes de começar a dividir o período pré-socrático ou período cosmológico, e André, divide, a gente vai dividir ele. É importante você dar uma olhada no mapa, porque vendo o mapa da Grécia, você vai conseguir entender a divisão que a gente vai estar fazendo lá dentro. E eu acho que é nesse momento aí que confunde muita gente. Tem muita gente que acaba não entendendo aí essas divisões por causa de não entender o mapa.
A gente fala que a filosofia ela nasceu na Grécia, mas se a gente for levar ao pé da letra mesmo, ela não nasce na Grécia, Grécia, Atenas. Ela vai nascer nas colônias gregas que estão ao redor da Grécia, principalmente na região da Jônia e da Trácia. Primeiramente na Jônia, você está vendo ali o mapa ali, ó, na Jônia, nas cidades de Mileto e Éfeso, ou Éfeso. A cidade de Éfeso ou Mileto. Elas nascem ali, primeiro Mileto, Éfeso, nessas duas cidades aí da Jônia, vão nascer os primeiros filósofos, e automaticamente depois na Trácia aí, em Abdera, surge aí o Demócrito, que é um outro dos filósofos, os primeiros filósofos aí que a gente vai estar vendo aí, que a gente vai falar daqui a pouco, os fisicalistas, que a gente vai entender daqui a pouco o que é. Então, olhando para o mapa ali, você entende, quando a gente fala assim, eles são filósofos jônicos. Então, você já sabe aí que são filósofos da região da Jônica. Filósofo de Abdera, você já sabe que é da Trácia. Então, você entender ali, você vai ouvir esses termos, você vai falar, vai ficar meio perdido aí, então você já entendeu que quando ele está falando Jônia, Mileto, Éfeso, Trácia, Abdera, está falando das regiões de onde eles vieram. Então, você olhando o mapa ali, fica mais fácil para você entender e perceber que isso fazia parte da Grécia, mas não era o centrão, eles estão na periferia. Eles vêm da periferia grega, das colônias. Vamos lá? Beleza, galera. Período cosmológico. Por que ele se chama período cosmológico? Vamos entender isso aí. O período cosmológico é o período em que os filósofos eles discutiam, a gente fala que eram três coisas que eles discutiam. De onde viemos, para onde vamos e do que são feitas todas as coisas. Esse era os três assuntos principais do período que a gente chama de período cosmológico. Daí cosmo, é uma visão mais expandida para entender o cosmo, entender as coisas todas, o universo, entender como é que funcionam as coisas todas. Então esse período cosmológico ou pré-socrático, como você quiser usar, nós dividimos eles em dois grupos, esses filósofos aí em dois grupos. Os grupos dos fisicalistas e as escolas filosóficas. André, por que essa divisão? Vamos lá. Primeiro, os primeiros filósofos eles vão surgindo individualmente e eles têm uma característica em comum, que a gente vai estar falando aqui. Eles chamam de fisicalistas. Por quê? Porque eles tentam explicar a origem de todas as coisas. Do que é feita todas as coisas, de que são feitas todas as coisas. Daí fisicalistas. Vem de física, physis, natureza. Do que a natureza é feita? Qual é a matéria principal? O arche, que eles chamam, arche, que eles chamam que é a matéria primária de todas as coisas. Então aí a gente chamar eles de fisicalistas. Aí mais para frente começam a surgir as escolas. Escola mesmo, um pensador com um grupo de seguidores que vão carregar aquela filosofia dele. Então você tem esses dois grupos aí. Nessa aula de hoje, a gente vai estar dando uma olhada nos fisicalistas. Vamos olhar aí pelo menos os primeiros fisicalistas. Os da Jônia e de Éfeso. As duas aí, da Jônia de Mileto e Éfeso, Os filósofos da Jônia, de Mileto e de Éfeso. Vamos dar uma olhadinha neles aí e ver o principal pensamento deles, como é que eles agiam, como eles viam o mundo. Tranquilo até aí, gente? Então deu pra gente entender? Olha aí, só para recapitular aqui para a gente amarrar. Período cosmológico, porque discute de onde a gente veio, para onde nós vamos e do que são feitas todas as coisas. Esse período cosmológico, a gente divide ele em dois grupos
os fisicalistas, que são os primeiros filósofos, que vão discutir qual é a matéria-prima de todas as coisas, qual é o elemento primário, qual é o primeiro elemento, é o elemento principal que forma todas as coisas, daí fisicalistas, e você tem as escolas, depois as escolas filosóficas. Essas a gente vai discutir depois. Tá ali também, você vai ter lá a escola pitagórica, vão ter outras escolas ali que depois a gente vai discutir. A gente vai dar uma prioridade agora na nossa aula, a gente vai ver os fisicalistas e a gente vai estar olhando os fisicalistas da Jônia, de Mileto e de Éfeso, tá ok? Vamos ver esses filósofos de Mileto e de Éfeso, como eles pensavam, como eles agiam, a visão que eles tinham das coisas. Tranquilo, gente? Vamos lá. Primeiro filósofo da Antiguidade Clássica o primeiro filósofo que ele chama aí do período cosmológico, se chama Tales de Mileto. Tales, o nome, Mileto, a cidade. A gente acabou de falar aqui sobre o mapa tal, e expliquei para vocês. Período de vida dele, 625 a.C., 558 a.C. Aí, período de vida de Tales de Mileto. Foi um grande estudioso, matemático, físico, astrônomo, estudou pra caramba, não tinha muita grana, como todo estudioso, mas você vai ver que ele conseguiu dar uma virada aí. Ele vai viajar, vai para o Egito, conhecer o mundo, e inclusive no Egito ele desenvolve a matemática egípcia e ele vai conseguir medir uma pirâmide através da sua sombra. Ele faz isso e as pessoas ficam achando, pô, esse cara é muito inteligente. Até o dia que ele consegue prever um eclipse solar. Aí babou, nego loprou. Cara, como é que o cara conseguiu prever um eclipse solar? Todo mundo ficou apavorado, mas muita gente zombava dele. É legal, ver eclipse aí e ver sombra de pirâmide, mas tu é um duro. Aí fala, pô, valeu, tá tranquilo. Mas ele é comerciante, o que ele fez? Ele percebeu através dos cálculos dele que naquele ano haveria uma grande colheita de azeitonas. Então ele faz o quê? Ele desenvolve uma máquina de colher azeitonas e vende para geral. E ganha muito dinheiro, fica rico, pronto. Conhecimento que não valia para nada, agora valeu porque ele ficou rico. Outra grana que ele ganhou muito foi quando ele consegue estabelecer o que ele chama de Ursa Menor, que é a estrela principal deles para navegação lá. Então, dali, quando ele estabelece a Ursa Menor como a estrela principal para navegação, começa os mapas de navegação ali e ele vai ganhar grana com isso também. Então, o conhecimento dele consegue também transformar isso, transformar em grana, que é importante também. Isso. Ele é o primeiro filósofo, mas não foi ele que criou o termo filosofia, nem tampouco se auto-intitulava filósofo. Quem cria o termo filosofia é Pitágoras. Pitágoras mais para frente vai criar o termo filosofia. E quem vai dar o título de filósofo para Tales de Mileto vai ser Aristóteles. Aristóteles vai dizer, esse cara foi o primeiro filósofo. André, por que o primeiro filósofo? Porque ele foi o primeiro a separar o conhecimento mitológico do conhecimento que a gente falou que é racional. Ele é o primeiro unitarista. O que é unitarista? Eu cheguei a falar aqui, a procura do arque. O que é o arque? É a matéria, o elemento formador de todas as coisas. Então, para pensar o seguinte, em vez dele buscar, olha como é que, aí você vai entender agora, em vez dele buscar a explicação da origem do universo, numa explicação mitológica, ele olhava para as explicações mitológicas e falava, isso aí, bicho, não me explica nada, sabe? Não me dá resposta, eu quero uma resposta. Como as coisas vêm uma vem da outra, uma vem da outra, vem da outra, deve ter um elemento que deve ser
o elemento básico que forma todas as coisas, o Arque. Ele está na procura do Arque, então ele é unitarista, ele procura o elemento, que seria o primeiro elemento, que desse elemento surgem todos os outros elementos. Ele vai dizer que é a água. Para ele é a água. A água, então, é o elemento principal, é o primeiro elemento, é o Arque. O Arque dele é a água. Hoje a gente sabe que a água não é um elemento, é um composto, é com a composição química. Fez aula de química, sabe disso, mas eles não tinham, então na visão dele, ele via dessa maneira. Tranquilo até aí, gente? Fechamos então aí com Tales? Beleza. Vamos lá, galera? Seguindo agora aqui com Anaximandro, né, de Mileto, mais um filósofo jônico, da cidade de Mileto. Foi aluno de Tales de Mileto, discípulo de Tales de Mileto. Viveu aí entre 610 e 547 a.C. Como discípulo de Tales, ele também procura o Arque. Ele procura o elemento que dá origem a todas as coisas, como o Tales procurava. Só que o Tales, né, diz que vai ser a água. O Anaximandro não. Anaximandro vai dizer que é o apeiron. É uma coisa que não é física. É transcendente. E que forma todas as coisas e ela trabalha com opostos. E André, muito louco isso, não entendi. Você vai entender, agora eu vou explicar. Primeira coisa que você tem que entender é esse sentido aí de transcendência, de dualismo e monismo. Monismo é quando você crê num plano só, tá? Você crê que só tem esse plano aqui? Beleza, então você é monista. Você crê que tem outro plano? Então você é dualista, existe um outro plano, tá? Fora desse mundo que a gente vive aqui. Cuidado, porque nesse primeiro bimestre a gente viu aqui, ó, que a nossa realidade é formada por o mundo metafísico, o mundo físico e o físico quântico, né? Aí a gente falou aqui assim, ó, se você falar sobre metafísico científico, então você está sendo monista. Todo mundo, porque todos os três formam uma coisa só. Então você é monista. Não tem transcendência. Agora, se você crê num metafísico platônico, numa transcendência para um outro espectro, aí sim, aí você é dualista. Entendeu agora aí? O que significa monista e dualista? Porque você vai entender, é importante você entender isso. Porque Tales, ele está sendo monista. Quando ele fala que a água é o princípio de tudo. Ele é o arque de tudo. Ele é o elemento formador de todas as coisas. Ele não discute uma transcendência que veio de outro lugar. Ele não discute isso. Então ele está sendo monista, tá? Agora o Anaximandro não. Anaximandro está sendo dualista. Ele fala o que está aqui nesse mundo aqui é perecível. Tá? O que forma o mundo, que dá vida a esse mundo aqui, que faz com que tudo funcione, é o apeiron. Aí essa força essa força aí de positivo e negativo, de opostos, aí simples, fácil de você entender, yin e yang, até bem parecido. As forças opostas que formam e regem todas as coisas, o apeiron seria isso. E tudo está em constante transformação. Só que diferente lá do yin e do yang, aonde nós vimos aqui, o yin tem um pouco de yang e o yang tem um pouco de yin, né? No dele não. As formas, elas não podem estar ao mesmo tempo. Elas não podem ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então ela não tem aqueles pontinhos. Seria o yin e o yang sem os pontinhos dentro.
o apeiron na transformação. Então tudo, toda a matéria, ela tem uma alma, seria isso, né? Que seria o apeiron, que é o que faz com que tudo esteja em constante movimento e que tudo esteja vivo, né? Funcionando. Aí tá essa visão dele aí. Ele não é unitarista, ou seja, ele não procura, né, um arque, uma única matéria que forme todas as coisas. Tranquilo até aí, gente? Tá dando pra gente compreender? Vamos seguir então? Beleza. Beleza, galera? Agora vamos para Anaximenes, o último filósofo de Mileto. Fechando essa tríade aí que a gente viu, Tales de Mileto, Anaximandro e Anaximenes, os três aí de Mileto da Jônia. Falamos aqui. Também Anaximenes, aluno de Anaximandro. Ele é um discípulo, também procurava lá o arque, aquela matéria que fosse primordial, que desse origem a tudo, né? Aí também tem o apeiron como mestre dele, Anaximandro. Anaximenes também tem o apeiron como a base disso. Só que diferente do Anaximandro que ele tem esse apeiron como uma coisa que ela transcende, né? Que a gente falou que ele é dualista, ela transcende. Para o Anaximenes, não. Para o Anaximenes, ele é monista. Para ele, esse apeiron, ele está aqui nesse plano. Tá? E para ele é o ar. O ar é o apeiron. Ele é que faz com que tudo se movimente. Tá? Ele é que faz dar sentido e faz movimento a todas as coisas. É a alma, né, da matéria. É interessante a gente prestar atenção em relação à palavra alma. A palavra alma que a gente usa vem de ânima, que é animar, uma coisa animada. Só você lembrar do desenho animado. É um desenho em que você vai colocar animação, vai fazer com que ele se movimente. Então, alma, ânima, é a coisa que faz com que os objetos, os seres físicos se movimentem, que dá ânima às coisas. Então ele vai procurar o apeiron e vai dizer que essa ânima, o apeiron, né, que é essa constante mudança aí, é o ar. É o ar que faz com que todas as coisas mudem e elas se transformem. Tá? E é interessante até que os gregos, eles, quando você espirrava, né, eles achavam que uma parte da sua alma estava saindo. Daí eles desejarem saúde para as pessoas. Tá? Então, só para você perceber aí que o Anaximenes, ele também vai procurar aí o arque, ele também ele tem aí o apeiron como a base, mas aí para ele agora essa transformação, essa mudança aí, ela acontece através do ar. Tranquilo até aí, gente? Fechamos? Vamos lá. Vamos lá agora. Agora saímos de Mileto, né? Agora vamos para Éfeso, ou Efeso, né? Éfeso, que é outra cidade jônica, que vai nos brindar também com um filósofo agora, o Heráclito. Heráclito, ele segue esse sentido aí do movimento das coisas. Isso é interessante para a gente perceber que os filósofos, que eles são aí os fisicalistas, eles começam a perceber que é uma grande estrutura aí do movimento, que o mundo físico está em movimento constante. Ele está num processo de movimento. E o Heráclito, ele é um cara que vai dar um up aí em cima. Ele vai subir agora um degrau. Com o pensamento dele agora de fluxo perpétuo. Diferente do que vinha Anaximandro, Anaximenes,
Anaximenes, com aquela visão dualista, em que você, perdão, dualista, aquela visão de opostos, forças opostas, aquela coisa toda, ele fala não, ele fala que tudo está em constante mudança. Tudo está em constante mudança, nada está parado, tudo está se transformando. Tudo está num fluxo perpétuo de acontecimentos. É como se fosse uma tsunami de coisas acontecendo, tudo ao mesmo tempo se transformando. Tá? Não tem nada parado, está tudo em movimento. Tá? Ele não separa. O ar, você tem o ar, né, e que faz aquela coisa ser animada. Não, tudo está em movimento. Tudo, nada está parado. Todas as coisas estão em movimento. É o que ele chama de devir. O devir é como se o mundo fosse uma tsunami acontecendo. Para pensar aí, como a gente viu aqui no primeiro bimestre, o Big Bang. O Big Bang é aquela explosão, e o universo está expandindo. É um devir aí, ó. As coisas... Tanto que a gente vai falar aqui, ó, o Archer do Heráclito é o fogo, representa isso, essa queima, combustão, essa mudança das substâncias se mudando, se transformando e se mudando a todo momento, é um processo contínuo de mudança, tá? Ele marca isso aí pra gente. Então tem uma frase dele que é fundamental para você entender, que ele fala assim: é impossível se entrar duas vezes no mesmo rio. Quando ele fala isso, ele mostra para você o quanto tudo está em mudança, em completa mudança. Você foi lá e entrou no rio, você saiu. Quando você for entrar de novo, você já não é a mesma pessoa, o rio já não é o mesmo rio, as águas já são outras, tudo mudou. É uma constante mudança. Aí você vai ver aí que o devir ele é ainda mais complexo que o pensamento ainda do Anaximandro e do Anaximenes. É um movimento agora de tudo. Tudo está num processo de constante movimento. Tá? Tranquilo até aí, gente, de fluxo perpétuo. Com essa visão aí, tanto que a base para ele é a dialética. Aí surge o pensamento dialético que a gente falou aqui. A gente já falou no primeiro bimestre. Ele fala, esse devir aí, ele está num processo de dialética. Você tem uma tese, você tem uma antitese, ou então uma antítese, e no choque disso nasce uma síntese que vai contra uma outra. Olha aí esse processo. Então ele já dá para a gente aí essa visão, quando ele coloca com a dialética. Então Heráclito aí, quando ele bota todas as coisas num devir, e esse devir ele é dialético, ele vai mais a fundo ainda que os outros. O movimento está em tudo. Tá? É legal você entender isso, que a gente vai se discutir isso mais para frente. Tranquilo até aí, gente? Tanto que para ele aí o Asher é o fogo. Tá ok? Representa aí a inconstância, a queima e o movimento. Inclusive, se você pegar aí... você for fazer uma experiência, qualquer água ou qualquer outra substância, quando você esquenta, as moléculas fazem o quê? Se movimentam. Então o calor, daí vem fogo, o calor, ele faz com que as coisas se movimentem. Então ele vai dar a ânima da coisa, tá? Então tranquilo até aí, fechamos então Heráclito. Então esses filósofos da Jônia aí, acabamos de fechar todos eles. Tranquilo aí? Vamos agora para Abdera. Partiu! Agora chegamos aí ao nosso último filósofo, desses fisicalistas que nós falamos. Vimos aqui os três filósofos que vieram de Mileto. Vimos aqui o Heráclito de Éfeso e agora a gente está partindo para Abdera, para ver o Demócrito. A primeira coisa que eu quero que a gente entenda é o seguinte: Demócrito viveu em 460 a.C. Então ele foi contemporâneo de Sócrates. Ele pegou Sócrates. Só que acontece o seguinte:
Nós não classificamos ele como um socrático, até porque ele não segue esse modelo. Ele não segue o modelo socrático. Ele ainda, apesar dele ser contemporâneo a Sócrates, ele ainda segue esse modelo dos fisicalistas. Ele está procurando ainda a arte, ainda está procurando aí a partícula primária de todas as coisas. Ele ainda está num outro segmento, ele não vem ali. Então, apesar em tempo eles serem contemporâneos, ele segue ainda no período pré-socrático. Ele ainda é um pré-socrático, tá? Mas aí a gente vai analisar ele por quê? Porque ele vai desenvolver o que a gente chama de atomismo. Ele vai falar assim, não, todas as coisas são formadas por partículas. São as menores coisas, só que sai quebrando, eu vou chegar a uma partícula subpequena, muito pequena, que ela é indivisível. Aí é o átomo. Aí cria o átomo. Não tomo divisão, sem divisão. Ele vai criar o átomo. Ele vai falar, essa partícula, ela é uma partícula sem divisão. Todo o universo é formado de partículas atômicas. E elas são incalculáveis. São infinitos átomos, modelos de átomos diferentes. Não há um modelo de átomo, há milhares de modelos de átomos. E a combinação desses modelos diversos vão dando origem às coisas. Olha que pensamento o cara tem, isso a 460 a.C. Ele está só teorizando, ele não tem microscópio, ele não tem nada disso. É importante a gente entender isso aí. É importante perceber a que ponto, Demócrito ele vai chegar, tanto que ele é conhecido hoje como o pai da química. Por causa disso, ele é conhecido como o pai da química. E ele diz que o universo ele é formado de vazio e átomos. E os átomos vão ocupando os vazios e vão formando as coisas. A teoria é espetacular para a época que ele viveu. A gente fecha agora aí esses fisicalistas e consegue dar essa olhada agora que depois a gente vai chegar para as escolas, Vamos para as outras escolas agora aí dos pré-socráticos. Vamos dar uma olhada nas escolas na próxima aula. Tranquilo até aí, gente? Tem exercício da apostila desse primeiro conteúdo que a gente está vendo. Vamos fazer esse exercício. Na próxima aula eu já devo estar corrigindo o exercício da apostila relacionado a esse primeiro período aqui que a gente viu do pré-socrático. Tranquilo até aí, gente? Um beijão, espero que a família esteja com saúde, todo mundo bem. Vamos manter nossa quarentena aí, tudo de bom. Até a semana que vem. Fui!